Depois, vamos para as pequenas feridas. Pequenas então. feridas. As pequenas feridas, basicamente, enfim, como o próprio nome indica, não exigem cuidados de maior. Essencialmente, o risco aqui é de infecção. Quando tu tens qualquer lesão sobre a pele e a pele fica danificada, isto é uma porta de entrada para qualquer micro-organismo estar infectado. Exatamente. Ou infectar, perdão, a pele. Portanto, tu poderes infectar a pele através dessa barreira que deixou de existir. Portanto, a pele é uma barreira, para todos os efeitos, para a passagem desses organismos. Então, basicamente, o que é que aqui dizemos? Se tiver uma pequena farmácia que possa levar, é sempre prudente fazer isso para férias. Um bocadinho de soro fisiológico. O soro fisiológico, enfim, acho que não vou dizer grande asneira, mas em esguicho. Portanto, não é meter e depois esfregar, não é em esguicho mesmo. É como se estivesse a lavar mesmo, não é? Exatamente, como se estivesse a lavar. Se tiverem uma torneira de água corrente e que saibam, desculpa dizer isto e acentuar, que saibam que essa água é potável, então lavar sob água corrente. Não lavem muitas vezes com água que torneiras vem ali do tanque. Não sabem exatamente de onde é que vem, está bem? Porque Sim. pode estar infectado e depois é pior emenda que o Claro. sonete. E depois voltamos ao sabão azul e branco e depois, se precisarmos, Secar ou um com penso, uma gazinha ou uma e pôr compressa. um penso. Eu diria que pelo menos estes produtos, se as pessoas puderem, lá está, levar numa pequenina mala de farmácia de viagem, Não é mau. útil porque acabam bem. sempre por ser utilizados em muitas situações. Depois, queimaduras. Queimaduras. O que fazer quando há uma queimadura? Pronto. As queimaduras, nós não temos aqui nenhum grafismo hoje preparado, mas essencialmente há queimaduras de primeiro grau, que essencialmente são aquelas queimaduras mais localizadas e que ficam vermelhas. A queimadura do segundo grau, que apresenta habitualmente já bolhas, portanto, digamos assim, a pele já começa a Empolar, ficar, não é? empolar, exatamente, e começa a ficar com bolhas. E a terceiro grau, em que já há muitas vezes dano da pele, portanto, já começas a haver, digamos assim, uma ferida aberta, exposta. Pronto. O que nós essencialmente aqui vamos falar é das de primeiro grau e, eu diria, as de segundo grau, enfim, desde que não sejam em zonas muito extensas. Primeiro grau, o que não fazer, em primeiro lugar. Então aqui é o que não fazer. E está aqui o X, penso eu. Tá. O que não fazer. Manteiga. As pessoas muitas vezes É usam. bom para fritar. Pronto. Tu estás quente, metes manteiga, aquilo... Ora bem, pronto, já foste lá. Quando eu era exatamente isso. miúda, punham manteiga, imagina. Exatamente, punham. Imagina. Eu também apanhei. Também apanhei. vais com manteiguinha. Bom, portanto, é uma situação que há bocadinho, como dizia no início dessa nossa intervenção, que as pessoas, é um mito. Ponha gordura, pronto. Não. Mas que gordura, não é? Claro. A manteiga, sendo muitas vezes a que está à mão, eu compreendo, mas é isso que tu estás a dizer. Com Quer dizer, calor, frita. Frita a pele, porque olha. a pele já está quente. O que nós queremos é arrefecer a pele, não é aumentar Aquecê-la. a temperatura. E Claro. com a manteiga estamos a aumentar. Além de que há um risco, embora as pessoas não tenham, se calhar, muita percepção disso, que é, durante o processo de queimadura, a pele também fica danificada. Portanto, vai ficar aberta, exposta ao exterior. Qualquer produto que não seja completamente puro, no sentido Contamina. de não estar exatamente isento totalmente de qualquer contaminação, pode contaminar. Ora, a manteiga, sendo um produto animal, naturalmente sendo manuseado, muitas vezes, enfim, mesmo sendo industrializado, muitas vezes é alvo de algum manuseamento, pode estar, Claro. embora não seja nocivo para a saúde no geral, mas para a pele, que de facto é altamente sensível a este tipo de contaminação, pode contaminar, está bem? Pronto. A pasta de dentes, eu confesso nunca que... tinha ouvido na minha vida. Eu também não. Eu Pasta também não. de dentes numa queimadura. Ou seja, não é, eu também não. Eu, quando fui pesquisar o tema, percebi que algumas pessoas usavam pasta de dentes. O meu senso popular não dizia isso, não é? Não dizia que as pessoas usavam pasta de dentes, mas algumas pessoas usam. E isso vê-se hoje em dia nas pesquisas que se fazem, percebe-se que as pessoas usam pasta de dentes. Bom, aqui o risco é exatamente, não propriamente o da manteiga de queimar, mas de estar também contaminada. Mas então o que é que tu deves fazer, por E é exemplo? abrasiva. Pronto, o que é que devemos Queimas, fazer? o que é que deves fazer? Primeiro, colocar logo um produto frio, não gelo, que muitas vezes as pessoas também têm tendência logo de Se gelo. calhar a Não. aguinha corrente Água sobre corrente, a zona magoada. tendencialmente mais queimada. fria, naturalmente, não água quente, como é óbvio. Pronto. E deixar correr, está bem? Depois a seguir o que é que vamos ter? Vamos ter provavelmente dor, e aí é usual e até indicado nesta situação, por exemplo, tomarmos um paracetamol, para as pessoas pelo menos ficarem sem sensação de desconforto sobre a pele. E depois a seguir vamos proteger a pele. Vamos, como dizia há bocadinho, desinfetar. Se for, obviamente, uma zona muito exposta, muito aberta, atenção ao produto que usamos, porque pode, essencialmente, também, não é agravar, porque não vai agravar, porque vai desinfetar, mas pode dar aquela sensação de desconforto, nomeadamente quando aplicamos alguns produtos que ardem. Claro. E estou-me a referir concretamente à água oxigenada e ao álcool, não são indicados, está bem? Para uma queimadura deve ser horrível, Pronto. então. E às vezes as pessoas tendem a usar é um desinfetante, É um vamos bocadinho usar. para Não. tudo. Pronto. Portanto, aqui, essencialmente, o que a pele vai requerer é produtos gordos, mas do estilo vaselina, por exemplo, que tu podes perfeitamente pôr, é fácil em termos de aquisição e podes perfeitamente
perfeitamente pôr, e depois a seguir ter a noção de que aquilo é sempre uma porta de entrada. Claro. Sendo uma porta de entrada, tens que a cobrir, está bem? Portanto, não deixar depois a queimadura exposta ao ar, enquanto a pele não cobrir outra vez com aquela exatamente, e quando ela não crostazinha. estiver totalmente regenerada.